Áudio 51 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 40. Senti uma forte propensão para escrever. Também percebi a qualidade de uma mãe espiritual. Depois que voltou de Roma, o padre Lacombe foi bem aceito, oferecendo testemunhos de vida e doutrina, e realizou suas funções de pregar e confessar como de costume. Eu lhe dei conta do que havia feito e sofrido em sua ausência, e do cuidado que Deus havia tido para com todas as minhas preocupações. Vi sua providência incessantemente estendida até nas menores coisas. Depois de passar vários meses sem ter nenhuma notícia de meus escritos, quando alguns me pressionavam para que escrevesse e censuravam meu abandono, uma mão invisível deteve-me. Minha paz e confiança eram grandes. Recebi em casa uma carta do eclesiástico, na qual me informava que ele tinha ordens para vir ver-me e trazer meus escritos. Eu havia enviado a Paris um pacote razoavelmente grande de coisas para minha filha. Fiquei sabendo que eles o haviam perdido no lago e não tive nenhuma outra notícia a respeito. Não me preocupei, sempre pensei que seria encontrado. O homem que se encarregava dele fez uma busca depois de um mês pelos arredores, sem ouvir nenhuma notícia. Ao final de 3 meses, trouxeram-me o pacote, tendo sido encontrado na casa de um homem pobre, que não o havia aberto, nem sabia quem o havia levado para lá. Certa vez, enviei todo o dinheiro que me serviria durante todo o ano. A pessoa destinada a receber o dinheiro para fazer a fatura de câmbio, tendo-o colocado em 2 bolsas no lombo do cavalo, esqueceu-se de que ele estava ali e deu o cavalo a um menino pequeno para que o levasse. O dinheiro caiu do cavalo no meio do mercado de Genebra. Nesse momento eu cheguei, vindo do outro lado, e ao descer da minha liteira, a primeira coisa que encontrei foi meu dinheiro. O mais surpreendente era que havia uma grande multidão neste lugar e ninguém o havia percebido. Muitas coisas semelhantes têm me ajudado. Essas histórias seriam suficientes para mostrar a contínua proteção de Deus. O bispo de Genebra continuou a perseguir-me. Quando escrevia, ele o fazia com cortesia e agradecimento por minhas obras de caridade em Gex, embora ao mesmo tempo dissesse aos outros que eu não dava nada para essa comunidade. Escreveu contra mim para as Ursulinas com quem vivi, ordenando-lhes que me impedissem de ter qualquer reunião com o padre Lacombe. O superior da casa, um homem de mérito, e a prioresa, bem como a comunidade, ficaram tão irritados com isso que não puderam deixar de manifestá-lo a ele. Ele se desculpou então com um aparente respeito, dizendo que não era sua intenção dizê-lo dessa maneira. Escreveram para ele dizendo que eu não via o padre senão no confessionário e não em reuniões, que eram muito edificados moralmente por mim, que se sentiam felizes por ter-me e que estimavam isso como um grande favor de Deus. O que disseram por pura caridade não agradava ao bispo, que, vendo que todos me amavam nesta casa, disse que eu havia persuadido a todos e que ele desejava que eu estivesse fora da diocese. Embora soubesse de tudo isso, e estas boas irmãs estivessem tendo problemas por causa disso,
eu não tinha nenhum problema por causa da tranquila casa na qual estava. A vontade de Deus fazia com que tudo fosse igual para mim. As criaturas, por mais irracionais ou fanáticas que parecessem, não eram consideradas em si mesmas senão em Deus. Uma fé habitual faz com que tudo seja visto em Deus sem distinção. Assim, quando vejo pobres almas tão irritadas com discursos ao vento, tão inquietas por explicações, tenho compaixão delas. Elas têm razões, eu sei, as quais o amor próprio faz parecer muito justas. Para aliviar-me um pouco da fadiga da contínua conversa, desejei que o padre Lacombe me permitisse um retiro. Foi então que me permiti ser consumida pelo amor o dia todo. Também percebi a qualidade de uma mãe espiritual, pois o Senhor deu-me o que não posso expressar para a perfeição das almas. Isso eu não poderia esconder do padre Lacombe. Era como se eu entrasse nos recônditos mais íntimos de seu coração. Nosso Senhor mostrou-me que ele era seu servo, escolhido entre 1000, para honrá-lo de modo singular, mas que ele o levaria por meio da morte total e da completa destruição do velho homem. Ele me faria contribuir para isso e ser o instrumento que o faria andar no caminho ao qual ele me havia levado primeiro, para que eu pudesse estar na condição de dirigir os outros, dizer-lhes o caminho pelo qual havia passado. O Senhor iria fazer com que fôssemos conformados e nos tornássemos um nele. Embora minha alma estivesse agora mais avançada, não obstante um dia deve dar um passo a mais, além dela mesma, com um audaz e rápido voo. Deus sabe com que alegria eu veria meus filhos espirituais superarem sua mãe. Neste retiro, senti uma forte propensão para escrever, mas resisti até que caí enferma. Não tinha nada sobre o que escrever, nem uma ideia para começar. Era um impulso divino, com tal plenitude de graça, que era difícil de conter. Expus esta minha disposição ao padre Lacombe. Ele respondeu dizendo que tinha um forte impulso para mandar-me escrever, mas que não me atrevesse a fazê-lo, por conta de minha fraqueza. Eu lhe disse que a fraqueza era o efeito de minha resistência, e cria que ao escrever eu me retiraria novamente. Ele perguntou: mas sobre o que tu escreverás? Repliquei: não sei nada a respeito, nem quero sabê-lo, deixando a direção completamente a Deus. Ele me pediu que agisse assim. Ao tomar a pena, eu não sabia nem a primeira palavra que escreveria. Quando comecei, o assunto apropriado fluiu copiosamente, não impetuosamente. Conforme ia escrevendo, eu me sentia aliviada e ficava melhor. Escrevi um tratado inteiro sobre o caminho interior da fé, sob a comparação de torrentes ou de riachos e rios. Como o caminho pelo qual Deus dirigia o padre Lacombe agora era muito diferente daquele no qual ele havia andado antes, e toda luz, conhecimento, ardor, convicção, sentimento, agora o pobre, vil e desprezado caminho da fé e da nudez, para ele era muito difícil submeter-se a isso. Quem poderia expressar o que custou ao meu coração antes de ele se formar segundo a vontade de Deus? Entretanto, o domínio que o Senhor tinha de minha alma ficava mais forte a cada dia, a tal ponto que passei dias inteiros sem poder
pronunciar uma palavra. Aprove ao Senhor fazer-me passar totalmente a Ele por uma transformação interior completa. Ele se tornava cada vez mais o Senhor absoluto de meu coração, de tal maneira que não me deixava fazer um movimento próprio. Este estado não me impedia de condescender-me de minha irmã e dos outros na casa. Não obstante, as coisas inúteis com as quais se distraíam não podiam interessar-me. Foi isso que me levou a pedir permissão para fazer um retiro, para permitir-me a mim mesma ser possuída por aquele que me sustém tão próximo a ele mesmo de uma maneira inefável.